que é uma sala virtual. Estamos em 28 pessoas, 27, 28, e alguns companheiros, viu, Marina, você que está na direção, que são de outros estados, né, de outras cidades e também de outros países aqui, que acabam assim, como hoje a internet tem esse alcance, é natural, né, a gente faz a divulgação e os nossos queridos amigos vão compartilhando conosco a agradável presença, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Aqui nós temos o querido Rui, né? Eu aprendi com você, Rui, um conceito que jamais esqueci num dos nossos trabalhos, né? O Rui disse assim que amar não é estar perto, amar é estar dentro. Então, nós estamos dentro, não é, Romero, do coração uns dos outros, e por isso a gente se ama, não é? Não há distâncias, não há fronteiras, a gente tem a oportunidade de uma reunião desta tão assim gostosa, né, tão próxima, apesar do distanciamento físico, nós estamos unidos pelos laços dos sentimentos. Então, formamos uma família, e é muito bom, né? A gente se abraçar, um abraço virtual, que a gente deu um no outro, nos sentindo próximos. Estamos dentro do coração de cada um. Muito obrigado, Rui, querido, por essa valiosa contribuição que acrescentou aqui aos meus poucos conhecimentos que eu tenho, mas a reflexão profunda que você nos ensejou. E nós vamos tratar de um assunto que é bastante pertinente, atual, ele é oportuno, tem tudo a ver conosco, o que diz respeito à vida. E eu gostaria, com a permissão de vocês, de transformar o tema em uma pergunta. É que a gente pode bater um papo, fazer uma conversa nessa hora aqui, né? Nós vamos até às 8, e para que todos participemos, não é? A gente pode, assim, participar, pode escrever no chat, se quiser falar, basta abrir o microfone, tá certo? E a gente vai conversando. E eu queria transformar esse tema, então, numa pergunta, que é o valor essencial da vida, não é isso? Então, basta colocar uma interrogação e o pronome interrogativo no início. Qual é o valor essencial da vida? Calma para responder, não é? Vamos pensar, vamos refletir, vamos sentir o que é a vida para nós, qual é o seu significado, qual a sua importância, para a gente poder entender a essência da vida, o valor essencial da vida, não é? Tem uma palavrinha-chave, Ana Roberta, que vai traduzir esse valor essencial e nós vamos chegar nela, aqui com a participação de todos. Não é? Inicialmente, o que é a vida para nós? A Lívia está conosco, né? A Ana Roberta, a Cidinha, a Sônia, a Fernanda, a Viviane, Gilles. Gilles é nossa amiga de fala portuguesa ou é espanhola? Eu estou na dúvida. Gilles, pode falar, por favor? Só abrir o microfone, se conseguir. Não, sou brasileiríssima, baiana. Ah, muito. A Tia da baiana. Roberta, irmã da Minha Gil. tia, minha tia. Ah, tá aqui tudo em família. É um nepotismo, assim, que coisa linda. E com esse sotaque maravilhoso. O Romero, você está no Ceará, é isso? Fortaleza? Em Fortaleza, Geraldo. Aí, Fortaleza, né? E Marcela está onde, Marcela? San Martín de los Andes, sur de Argentina. Tudo bem. Ótimo, tá bem. E a Fernanda? Estou no Texas, Estados Unidos. Que bom, que bom. Já conseguiu fazer a mudança, Fernandinha? Já deu certo? Meu Deus do céu, que loucura, Esse sábado. Os preparativos. Bom, olha só, então o que é a vida aqui? A essência da vida, o significado. A Ivone já respondeu no chat aqui dizendo que as pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Olha que interessante. As pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Como é importante a nossa convivência com o outro. Vocês sabem que quando a gente trabalha a felicidade, a gente acha que a felicidade está muito longe, né? Está muito distante. Na verdade, a felicidade está muito perto. A felicidade mora ao lado, né? Até melhor dizendo, ela mora dentro, né, Gisele? Está conosco. Então, a consideração do outro, da existência do outro, é fundamental para a gente ser feliz.
Por quê? Porque nós vamos aprender com o outro. O outro é o nosso semelhante, é o nosso companheiro, é o nosso amigo, não é? É o nosso irmão. Por isso, as pessoas que Deus colocou em nosso caminho representam grandes oportunidades de evolução. Porque é com o outro que a gente vai aprender muita coisa que às vezes a gente desconhece de nós mesmos. Por isso a Fernanda coloca que é oportunidade de progresso espiritual para mim. Isso é a vida, né? Oportunidade de progresso espiritual para mim, diz a Fernanda. A Sônia está conosco aqui, é de Jales, né? A Casa de Mador, a Maria Madalena, ótimo. Seja bem-vinda. E temos pessoal lá do interior de São Paulo também, e coisa boa. A internet, né, tem essa vantagem. A gente está na era não só da comunicação, estamos na era da interação, né? A gente se interage, a gente pode conversar, é como se estivéssemos um ao lado do outro, e a gente vai constituindo, assim, estas relações. Por isso que o outro é tão importante, o próximo, para a gente ser feliz, né? E mais, o que é a vida para nós? O que significa a vida? Né? A Ariadne, que está participando, pode colocar aí a vida. A vida para mim é o quê? Oportunidade de progresso, é a oportunidade de eu ter as pessoas que estão aí comigo. A Marcela está dizendo que a perfeição relativa é a felicidade que nos aguarda. Isso mesmo, a felicidade que nos aguarda, que a gente vai construindo a cada passo da nossa existência no nosso dia a dia, na relação com o nosso próximo. E anota aí uma frase que isso eu vou gravar, porque não tem aquela questão, Romero e Rui, de você guardar os direitos, não tem essa tolice toda, eu preciso guardar os direitos porque tal, o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo. Então anota essa porque a gente vai entender isso ainda, o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo. Então cuidemos-nos, cuidemos de nós mesmos. Se o próximo mais próximo de você é você mesmo, então cuide-se, cuide de você. Tenha esse cuidado e é esse sentido de nós estarmos buscando essa perfeição relativa, porque somos espíritos perfectíveis. Não somos ainda perfeitos, mas nós estamos nessa trajetória, nessa caminhada. E isso é que a vida tem de bonito, porque a vida não é algo pronto, acabado. A vida é algo que está em construção. A vida é algo que está sendo realizado, está sendo empreendido. A vida está sendo construída por nós mesmos, no nosso dia a dia, através dos nossos pensamentos, das nossas irradiações, vibrações, dos nossos sentimentos, das palavras que nós emitimos e das ações que nós temos junto do nosso semelhante no nosso dia a dia. Ali, ó, a Thelma está dizendo, a vida para mim é a construção de laços de amor. Não é, Thelma? E para construir laços de amor, a gente deve ficar colocando um muro na nossa frente, não é isso? Vários muros, não é assim? Claro que não. A gente deve construir pontes, porque as pontes nos permitem travessias, e travessias que estabelecem contatos, contatos que vão definir estas relações, preferencialmente amorosas, relações de entendimento, de compreensão. A vida é isso. A vida são as relações que nós estabelecemos no dia a dia, as relações intrapessoais conosco mesmo, as relações interpessoais com o nosso próximo e as relações que definimos com Deus, nosso Pai. Oportunidade de recomeço, José Antônio está falando. Que coisa, né? Todo dia nós temos a oportunidade de recomeçar na nossa vida. Por que todo dia nasce? Amanhã será outro dia, não é, Viviane? Nós vamos ter um novo dia amanhã. Olha que coisa linda. Quer dizer, as novas oportunidades. Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação é como se fosse um novo começo. E é, porque nós acabamos esquecendo o que vivenciamos, não perdemos jamais o que aprendemos, mas é um recomeço pela oportunidade que se renova. E a gente tem, então, a oportunidade de colocar a boa nova, que é a mensagem da renovação, que nos inspira a inovação para a melhoria contínua, que é a mensagem do Evangelho de Jesus nos convida e nos convoca a realizar. Então, a vida é uma oportunidade de recomeço. A Gisele diz que é uma escola. Ah, como é bom, né? A escola enseja o aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento. Tão bom quando a gente tem a oportunidade de estudar para aprender para abrir a mente, né? Para a gente se desenvolver, a gente angariar recursos, né, de conhecimento, de informações. Isso vai nos trazendo assim uma riqueza valiosa, porque a escola da vida nos ensina muitas coisas e, sobretudo,
com experiência. Por isso que a educação, ela não é meramente informativa, não é só para informar, não é só conteúdo, ela é principalmente valor que vai Sim, educar. Geraldo. Pois E na não? escola, a gente acaba conhecendo uma porção de pessoas, pessoas diferentes da gente, né? Então, a escola faz essa diferença também na vida, porque a Exato. vida a gente vai conhecendo pessoas diferentes que vão agregando valores à nossa vida. Isso mesmo, Gisele. Como é importante, né? A escola é um mundo, né? Um mundo diverso. Até a gente fala na universidade, não há nada mais diverso do que a universidade, não há nada mais diverso do que a própria escola. E nessa relação com a diversidade, a gente busca uma unidade para o entendimento, valorizando o outro, né? A diferença. Na diferença, nós somamos. Na contribuição das individualidades, nós nos enriquecemos, né, Gisele? Por isso, o constante aprendizado. E só recordando aqui com a sua fala, né, de que a vida é uma escola, recordando aquele relatório dos 4 pilares da educação para o século XXI, quem é da área da pedagogia, área da educação, sabe do que eu estou falando, né? Um grupo de pesquisadores, educadores, pedagogos apresentou para a Unesco, lá em 1999 para 2000, na virada do século e do milênio, um relatório que ficou conhecido como os 4 pilares da educação do século XXI, fundamentados todos no verbo aprender. Os 4 pilares, né, Marcela? Aprender. Aprender a aprender é o primeiro ponto. Ou seja, aprender a conhecer. Veja que coisa interessante. A gente tem que fazer uma verdadeira revolução íntima para se abrir para o aprendizado. Então, aprender a aprender, uma nova forma da gente enxergar a vida. A vida nos ensina o tempo todo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos a gente pode aprender. Mas para aprender nós temos que ter olhos para ver. Temos que ter sentimento que abra o coração para a gente poder recepcionar. Não nos fecharmos, não nos isolarmos. Por isso não construir muros, construir pontes. A escola permite isso. Então aprender a conhecer, aprender a aprender, aprender algo de novo todo dia, algo que nos acrescente, né? Que nos inove, que nos renove, que vai nos transformando aos poucos. Aprender a fazer, como é importante a experiência, né, Romero? A gente ter a vivência toda, a experiência que a gente vai tendo ao longo do tempo, que a vida vai nos trazendo. Nós vamos vivenciando, vamos experienciando, vamos nos relacionando, né? A gente vai exercitando e muitas vezes até na tentativa e no erro a gente vai aprendendo. Nós não precisamos errar para aprender, mas nós também aprendemos errando. É outra frase aí que a gente tem que alcunhar aí para poder explorar essas coisas todas, né? A gente não precisa errar para aprender, mas a gente aprende também com o erro, a oportunidade do crescimento, não é? E aí nós temos aprender a aprender ou conhecer, aprender a fazer, é importante a experiência, a maturidade. Quando a gente tem experiência, a gente valoriza a vida. Por isso que a vida tem as suas etapas. A gente não nasce já numa idade provecta, não é? Numa idade já mais avançada. A gente já não nasce idoso, a gente nasce criança, a não ser um caso do, né, interessantíssimo do Benjamin, não é? Como é que é? Aquele caso raríssimo, né, do indivíduo que ele ia ficando, não é, Romero? Ele ia Benjamin ficando mais... Button. Benjamin Button, né? O que aconteceu? O Benjamin Button aqui colocou exatamente. Ele fazia o quê? À medida que ele ia ficando mais, com mais idade, ele ia, na verdade, se tornando uma criança, né? Era um processo inverso, muito interessante. Mas, de um modo geral, né, na lei natural que a gente vivencia, nós temos as etapas que vão nos amadurecendo. Por isso, cada etapa da vida é significativa. E a gente tem aqui, né, pessoal da área da educação, pedagogos, educadores, tem pessoal ligado à saúde, né, à área da terapia, da psicoterapia, pessoas que conhecem, que estudam o ser humano na sua essência, e a gente vai vendo como é importante nós estarmos o tempo todo, então, dispostos às experiências da vida e disponíveis para aprender com essas experiências que vão nos amadurecendo. Então, a vida também é aprendizado, porque é uma escola e a gente precisa se abrir para aprender e exercitar, treinar, fazer as coisas. Às vezes a gente não sabe fazer, vai aprender a fazer fazendo. Não tem muito caminho. O Rui tem uma larga experiência aí de vida e tudo, sabe disso. Depois a gente vai aprendendo a tirar de letra, né? Porque fica mais fácil, que a gente já tem experiência. Não faz aquela tempestade num copo d'água, né? Nem num balde, muito menos numa bacia. Não precisa disso, a gente já não vai fazer mais nada, né?
de tempestade, porque já tem uma certa maturidade, tem uma experiência de vida, isso dá uma segurança, isso dá aquela confiança, a fé, né, que é um valor essencial na nossa vida ali, né, que Emmanuel nos destaca aí na passagem do Evangelho. Aprender a conviver, viu, Gisele? Jacques Delors, com esse grupo de educadores, coloca num relatório lá dos 4 pilares para, né, a educação do século XXI, exatamente a necessidade de aprender a conviver. Nós precisamos conviver uns com os outros. É aí que a gente aprende na relação, não é? A gente vai se desenvolver, a gente vai parar arestas, vai receber lições, vai receber uns senões, inclusive uns puxões de orelha, né? O outro vai enxergar em nós o que a gente ainda não está conseguindo enxergar. Essa convivência, o viver com, é algo extremamente desafiador, né, Thelma? Nem todo mundo está preparado para isso. A gente até diz assim, eu estava muito bem comigo mesmo, chegou o outro, começou a complicar, né? Até estava me dando muito bem comigo e tal, aí vem o próximo, começa a mostrar um monte de coisa que eu não queria ver. No fundo, a gente às vezes estava fugindo de nós mesmos. E o outro, que é o nosso próximo, nosso amigo, às vezes nem tão amigo e simpático assim, vai apontar o que a gente precisa enxergar. E essa convivência é que deve levar na relação, como foi destacado ali, os laços de amor, de fraternidade, de solidariedade. Nem sempre nós vamos encontrar caminhos fáceis de percorrer, mas não são impossíveis. A trajetória é possível de ser vitoriosa, se nós, então, persistirmos, perseverarmos, temos essa fé, essa confiança, formos fiéis, né? Formos fiéis e seguirmos até a vitória final, principalmente sobre nós mesmos. Esse é o ponto crucial, né? Então, aprender a conviver, porque nós somos seres gregários, somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade, ninguém é feliz sozinho. Nós só somos felizes quando estamos na relação com o próximo, com o outro. Por isso, respeitar o outro é fundamental. Quais são as 5 lições que a gente aprende nessa pandemia? Resumindo aqui em 5 minutinhos apenas. A primeira delas é a alteridade. O outro existe. O outro existe. Nós estamos aprendendo isso. Estamos sentindo falta do outro, às vezes, porque, né, o isolamento, a reclusão, o distanciamento social está nos fazendo uma convocação para um recolhimento espiritual que nos leva a valorizar o outro. O outro existe. Isso é alteridade. Depois a gente aprende a assertividade. Nós precisamos reconhecer que o outro existe, que o outro é um indivíduo e que ele tem os seus direitos, que merecem respeitados. Então, é o que a gente vê lá no Livro dos Espíritos sobre o conceito de justiça. No que consiste a justiça? Em cada um respeitar os direitos do outro. Isso é assertividade. Ser assertivo não é ficar brigando pelos nossos direitos, é respeitarmos o direito alheio. Isso a gente está aprendendo também agora nessa pandemia, por conta da reflexão toda que estamos sendo convocados nessa verdadeira aprovação coletiva mundial, porque passa toda a Terra. Não é apenas uma cidade, um estado, um país. São os mais de 200 países existentes na Terra, nessa mãe Gaia, que nos recebe como o nosso lar, né, a nossa moradia. A gente aprende também com a pandemia a questão da empatia. É preciso reconhecer que o outro existe. A necessidade de respeitar os direitos do outro e reconhecer que a necessidade de a gente se colocar no lugar do outro. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Isso não é tão simples, porque a gente costuma ver a vida com os nossos olhos, enxergar a realidade com o nosso panorama, com o nosso ponto de vista, o que é perfeitamente compreensível. O que não é compreensível, nem tem como ficar explicando demais, muito menos justificar, é quando a gente quer moldar, não é, Gisele, os outros com o nosso ponto de vista, não é, Ana Roberta? Com a nossa maneira de enxergar as coisas. Aí nós estamos não sendo empáticos, pelo contrário, nós estamos sendo aqueles que tiramos a liberdade do outro. E a gente aprende na relação respeitosa e cidadã com o próximo que a nossa liberdade se encerra quando começa a liberdade do outro, né? Mesma coisa, os outros têm direitos, precisam ser respeitados, valorizados. Como é que a gente faz isso? Se colocando no lugar do outro. Vocês estão se lembrando, por acaso, de alguma passagem evangélica em torno disso, da empatia? Essa questão da gente enxergar com os olhos do outro, sentir com o coração do outro, caminhar com os passos do outro, como é que é? Onde está a recomendação de Jesus quanto a isso, por favor? Por favor, Romero, quer falar? Pode liberar o microfone. Geraldo. Oi, cadê o Rui? Fala, Rui. Tudo bem, meu querido? Prazer estar com você mais uma vez. Satisfação. Eu acho muito importante quando ele diz para não
nós fazemos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Eu acho que é uma boa receita para essa situação que você colocou aí. Exatamente, meu amigo, você foi ali no ponto, não é? Jesus recomenda isso, exatamente. Nós não fazemos aos outros o que a gente gostaria, né? Que não nos fosse feito, ou fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E aí ele coloca como parâmetro o outro, a referência é o outro. Às vezes a gente entende assim, mas fazer aos outros o que gostaria que fizesse a mim, né? Então eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim, ou vou fazer para o outro o que eu só quero para mim. Evidentemente, eu não quero me prejudicar, não vou prejudicar o outro. Evidente, eu quero o bem de mim mesmo, então eu vou fazer o bem para o próximo. Ainda tem uma relação meio de troca, mas veja, a referência não somos nós, não é, Viviane? Porque se eu tomar como sendo a referência, eu vou estar sendo egoísta, não caridoso, não altruísta, não assertivo e não empático. Eu coloco o outro em primeiro lugar. É fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. E o Evangelho explica com clareza. E fazer a mim o que eu gostaria que fizesse ao outro é muito diferente de fazer o outro que eu gostaria que fizesse a mim. Porque, em primeiro lugar, está o próximo outro. E, evidentemente, como o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo, eu vou aprender a lidar comigo em primeira mão. Eu preciso me cuidar, eu preciso ter autoestima, auto-amor, me auto-perdoar, enfim, trabalhar a mim mesmo. E aí eu vou conseguir amar o outro com maior expansão, com maior naturalidade. Então, essa relação que Jesus nos coloca está lá exatamente baseada no Evangelho de que nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. É a melhor maneira de ser empático. E quando a gente se coloca no lugar do outro, que efeito imediato nós temos? Olha que pergunta difícil. Quando eu me coloco no lugar do outro, qual é o efeito imediato que eu sinto na minha vida, na minha postura, no meu comportamento? Quem quiser responder pode abrir o microfone ou escrever ali no chat. Olha só, já tem ali participação, né? Compaixão. Pode falar, Marcela, se quiser. A Kévia falou. Compaixão também, Marcela? Uhum. A Kévia colocou empatia. Exatamente a empatia é o que nós estamos falando, né? O fato de se colocar no outro, que é no lugar do outro, sentir como o outro sente, da gente tentar enxergar como o outro enxerga, que é empatia. Qual é o efeito imediato? Fernanda e Marcela responderam compaixão. Alguém tem mais alguma contribuição? Podem falar, se tiverem. Compaixão é um sentimento sublime que a gente precisa adquirir necessariamente no nosso processo evolutivo. Ninguém evolui sem ser compassivo. Nós conseguimos, inclusive, atrair a presença dos bons amigos espirituais junto de nós, quando nós somos compassivos com o nosso semelhante. Quando Jesus perdoa, né, o Senhor perdoa dívidas, lembra daquela passagem? Jesus, né, o Senhor perdoa a dívida do indivíduo, ele estava preso, tudo liberta, perdoa a dívida, aquele indivíduo sai e ele tinha um que era ali devedor e ele cobra, não desculpando a dívida. Ele se torna um mau servo. Veja, o Senhor teve compaixão para com ele, no entanto, não foi compassivo para com o seu próximo. Então ele se tornou um mau servo e depois haveria de sofrer as consequências. Ser compassivo é fundamental. Né? Aqui o Zé Antônio está falando compreensão, não é? A Ivone fala amor, Viviane união, presença, não é? A Gisele fazer uma reforma íntima é importantíssimo para compreendermos o outro, não é? Percebermos nossas próprias dificuldades, porque podemos analisar, né? Será que eu agiria parecido? Gostando das participações, viu? Vocês estão aí contribuindo, ótimo, estamos construindo aqui este momento de bate-papo. Eu sinto assim, eu queria compartilhar com vocês, ainda não apareceu a palavra diretamente, ela está no contexto que vocês estão falando. O Romero, nós nos tornarmos mais tolerantes, né, que tem tudo a ver com essa compaixão, com esse entendimento, essa compreensão, nós estarmos mais próximos, exercitando o amor junto ao semelhante. Eu vejo assim como um efeito imediato da empatia. A paciência. Olha, paciência, quem falou, Cidinha? A paciência. A paciência para com o outro, não é? A paciência é a arte de saber esperar. Está ligada à tolerância também, que a tolerância é essa indulgência, é a compreensão, é até o perdão. Veja, ligada a tudo isso, eu vejo uma palavrinha
direcionada, assim, como um efeito imediato. A Ana Roberta fala caridade. A caridade é o amor em ação, né? É a essência. É uma coisa impressionante. Junto com a humildade, são os dois, né? São as duas virtudes por excelência do Evangelho. Né? A Marcela está colocando o sentimento de piedade, né? Piedade que se vincula, de certa maneira, também com a compaixão, né, com ser compassivo, ser piedoso, ser tolerante, né, indulgente para com o outro, ter essa paciência, essa compreensão, esse amor, essa caridade, né, perdoar, o Eduardo está colocando, exatamente. Ainda vocês não disseram que eu gostaria de ouvir. Então eu vou falar, posso? Vocês, tudo que vocês colocaram está certinho. Tem nada que vai dizer. A Letícia está dizendo aqui que é felicidade. A felicidade, Letícia, que bonito. Então, isso de fato, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende esse sentimento, nós nos tornamos felizes. Porque o próximo é o nosso caminho para Deus. Há um ditado espiritualista que diz assim: procurei a mim mesmo, não achei. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei o próximo e encontrei os três. Isso é um ditado espiritualista, né, que foi compilado no livro por Manuel Filomeno de Miranda, e está no livro tão interessante que é Nos Bastidores da Obsessão, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, procurei... Oi? A palavra que você está buscando. Qual, Cidinha? Amor. Amor já foi colocado aqui. O amor com a caridade, né, que o amor é a caridade em ação, ou a caridade é o amor em ação, aí nós temos toda essa questão, né, da essência. O amor é essencial, não é? Agora, quando nós nos colocamos, né, no lugar do outro, para a gente se melhorar, né, para a gente ter esse perdão, essa tolerância, esse amor, essa piedade, essa caridade, não é? Tudo isso que vocês estão dizendo, o primeiro sentimento que vem quando a gente se coloca no lugar do outro é que nós não julgamos. Com certeza. Vocês concordam? Nós não julgamos. Por que que a gente julga? Por que que a gente emite um juízo de valor? Porque a gente ainda não sentiu como o outro sente, não viveu como o outro vive, não enxergou como o outro enxerga, não amou como o outro ama. Porque quando nós nos colocamos na posição do outro, nós jamais o julgaremos, e muito menos o condenaremos. Porque nós nos tornamos mais tolerantes, compassivos, piedosos, amorosos, caridosos, concordam? Compreensivos, tudo isso. Geraldo. Pois não. Te interromper é um crime de lesa pátria, mas eu vou me atrever a te interromper. Querido, nós estamos conversando, diga. Aí, nós lembramos da passagem da mulher adúltera, né? O que Jesus fez? Jesus chamou a todos para se colocarem no lugar daquele que errou. Né? Portanto, atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, sem erro. Exatamente. Né? E quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós entendemos a capacidade que nós ainda temos, né, de cometer equívocos também. Né? Exato. E aí nós nos tornamos mais tolerantes, compassivos, né, compreendemos mais e não julgamos. Porque, como a Ivone fala, né, se nós julgarmos, já não é mais empatia. Porque nós não estamos nos colocando no lugar do outro. Mas eu me julgo, eu me auto-julgo. Sim, isso pode acontecer, mas no processo de autoconhecimento, eu não devo me condenar. Eu devo avaliar para buscar sempre uma melhoria. Esse não é aquele julgamento no sentido de que eu estou, né, entrando num processo de consciência de culpa, mas é de um reconhecimento da realidade que há a necessidade de melhoria. Porque o processo da evolução se dá com isso, eu reconhecer que eu preciso melhorar. Né? Eu preciso conquistar o que ainda não conquistei. Eu tenho que corrigir ainda os defeitos que eu possuo e buscar as virtudes de que me fazem falta. Esse é o processo da evolução. Então, esse exemplo, né, que o Rui traz na lembrança tão assertiva, né, da questão da mulher que estava sendo julgada, condenada já havia sido, ia ser apedrejada, quando Jesus dirige a pergunta à consciência daqueles homens que estavam ali, né? Eles já com as pedras em mão,
eles acabam deixando as pedras rolarem, porque foram tocados. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ou seja, Jesus nesse momento, boa, viu, Rui? Boa mesmo, nossa, que excelente. Jesus ali exercita o conceito na prática da empatia. É você se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, meu amigo, quem é que não cometeu erro? Quem é que nunca errou? E mesmo se assim tivesse sido feito, porque nós já somos espíritos purificados, aí é que nós jamais vamos julgar mesmo. Não é, Marcelo? O processo da empatia vai ser natural, já é uma conquista, né, Gisele? Já vai ser aquela coisa espontânea. Não vamos precisar nem fazer mais força. Por hora, a gente ainda faz um pouquinho de força. Então, Nos veja, esse é o falta texto. muito. Oi? Nos falta muito. Nos falta muito, nossa. Muito. Falta muito. A gente está, na verdade, nessa subida de uma montanha, né, que está lá longe, ainda no destino final, mas nós já caminhamos um pouco, né? A gente já deu alguns passos, isso é importante a gente reconhecer, nós já estamos, né, com um ponto avançado. Hoje nós Não estamos pode melhores. desistir, né? Né, Geraldo? Jamais, Não jamais, pode Gisele. desistir. Nunca, nunca desistir, nunca. Porque se nós estamos enfrentando obstáculos, desafios, é porque a prova vem no momento certo e porque a gente tem condições de enfrentá-la. Essa prova, mesmo que de fogo, viu, Thelma? Mesmo que seja mais difícil, Fernandinha, ali, a gente dá conta, não só de enfrentar, como de superar. Porque se Deus é misericordioso, é bondoso, né? Imagina, ele não vai colocar cargas pesadas em outros fracos. Então a gente dá conta de atravessar, dá conta de levar em frente. Bom, e aí vem a quarta lição da pandemia, que a gente ia falar em 5 minutos, já estamos falando em 10, né? Vamos lá. Que é a chamada metanoia. Uma palavra linda, né? Ana Roberta vai explicar para nós o que é tal da metanoia, porque eu faço a mínima ideia do que seja. E que é tal da metanoia? Já ouviu falar, Ana Roberta? Posso pesquisar? Ah, pode, vale. Universitários pesquisando, agora a gente tem o nosso oráculo atual, é o Google, né? Busca na Google, eu no Google, que é a ferramenta de busca, né? Então vai lá, tentando buscar metanoia, afinal de contas, né? Então, as pessoas refletiram e sentiram que não estavam em posição de apedrejar ninguém. Exatamente, foi o caso lá da mulher adúltera, e Emmanuel dá uma lição muito bonita na coleção Fonte Viva, não é, Romero? Você está lembrado? Que ele faz a seguinte pergunta, né? E o adúltero? Onde é que anda o adúltero? Porque só está a mulher lá para ser apedrejada, e cadê esse miserável, esse desgraçado adúltero? Não é, ninguém fala, e Jesus fala, porque Jesus era inclusivo. Jesus não excluía ninguém, não, ele trazia junto dele, inclusive aqueles sofredores, aqueles que eram os párias, né, da sociedade, porque ele acreditava, e muitos eram injustiçados, inclusive Jesus, com o princípio da justiça e da equidade, ele trazia todos, né, porque ele não fazia distinção, ele jamais julgava, porque tinha simpatia. O que é metanoia, Ana Roberta, por favor? Metanoia, mudança essencial de pensamento ou de caráter. Por extensão, transformação espiritual. Olha, cadê a nossa maninha Luziane Bahia? Está conosco, diretamente de Salvador. Ela é tão baiana, como nós temos uma baiana aqui também que se apresentou, ela tem até a Bahia no nome, olha que coisa linda. Está conosco aí, né? Aqui a gente não consegue ver todo mundo, eu vejo só algumas pessoas na imagem, né? Mas se manifeste aí, maninha querida, por favor, tá? Na hora que você quiser falar, dá um tom aí do seu ar da graça com esse sotaque maravilhoso. Okay? Então, metanoia, olha que bonito, quer dizer, é um jeito de enxergar diferente a vida, é isso, Ana Roberta? É um novo olhar? Um novo olhar sobre a vida. Exatamente. Mudança de pensamento, de caráter. Uhum. Quer dizer, essa mudança de pensamento, de caráter e tudo, né? Eu consigo ver todos, a Fernandinha está me explicando aqui, só se eu fechar o chat, será? Né? Devo ter, pode falar. Geraldo, aqui embaixo, olhando para a tela, embaixo do lado direito, tem 3 pontinhos. Clica ali, e ali você vai dizer Change Layout. Alterar layout, ok. Você vai ver todo mundo, você tem que clicar no slide button, botar tudo para a direita. Deixa eu te dizer. É o mosaico? Ó, não, mosaico. No mosaico dá também. No mosaico ele consegue ver todo mundo. Em português eu não sei, mas no meu tá. E aí embaixo você arrasta esse botãozinho verde para o 42. Tá vendo isso? Peraí. Ó, deixa eu ver aqui, só voltando então. Estou aqui. A segunda bolinha.
Alterar layout. Isso. Agora aperta na segunda bolinha. Mosaico, ok. Tá. Aí embaixo, arrasta aquela bolinha verde para o 42. Olha, gente, estão aprendendo aí comigo, né? Isso é metanoia. Novo jeito. O meu foi até 30 aqui, acho que ele não permite mais que 30. É isso mesmo. Mas está ótimo. Vai mais para a direita, se conseguir. Tá. Não, tá bem. Olha que beleza. Agora estou vendo realmente. Vê menorzinho, mas está aqui. Obrigado, Fernandinha. Tá vendo? Ela é especialista em TI, está nos ensinando aí, né? Quem fizer no seu aí, Luziane está participando. Seja bem-vinda, não é? Olha só. Então, a metanoia, que é um conceito muito interessante, é da transformação. Qual é o objetivo do Espiritismo, da doutrina espírita em nossa vida? Promover a regeneração da sociedade, da humanidade, e isso se dá pela reforma íntima de cada um de nós. Então, a metanoia é o próprio objetivo, em essência, do Espiritismo. Nós estamos aqui para nos transformar, para nos melhorar, para evoluir, para aplicar o conceito da boa nova, que é a novidade, a mensagem inovadora que nos transforma. Isso é metanoia. Então, a gente está aprendendo com a pandemia esse processo de transformação, porque a gente está tendo que refletir sobre um monte de coisa que antes a gente não refletia, pensar no que nós não pensávamos. Hoje a gente está com tempo de estar junto dos nossos familiares, estar em casa, estar no lar, estar cuidando um pouco mais de nós, tudo isso num teletrabalho, por exemplo, em que a gente, organizados, consegue disciplinar e fazer muito mais coisa. Não é isso? Então, é um processo de aprendizado. E o que a gente aprende ainda também com essas lições da pandemia é a chamada resiliência. Resiliência é fundamental. O que é resiliência? É a capacidade da gente se adaptar com flexibilidade. Resiliência vai para além da questão da resistência. Não é só resistência, porque a resistência, quando muito assim rígida, ela quebra. A resiliência é como se fosse aquele bambu. Você sabe aquele bambu verde? Quem, né? A gente que é do interior aí conhece. Então você enverga ele, o bambu verde, você solta, ele volta para a posição normal. É como um travesseiro que você abraça, você amassa tudo, quando você solta, ele volta à posição normal. Isso é resiliência, é a capacidade de um objeto, né, depois de sofrer um impacto, ele consegue retomar a posição normal. No comportamento humano, estudado aí por Viktor Frankl, né, a gente vai entender que a resiliência é essa nossa capacidade de aceitar a mudança, de fazer uma autogestão sobre os processos de mudança que ocorrem e que afetam diretamente a nossa vida. Isso é resiliência. Eu me adapto, eu consigo me ajustar, me moldar e com flexibilidade, porque eu me abro para o aprendizado. Isso é que a gente está aprendendo. E isso faz parte da própria vida. Isso tudo porque nós estamos falando que a vida é uma escola, né? Que alguém colocou, veja que bonito, né? Gisele colocou que a vida é uma escola e a gente está aqui falando, né? E aí, volta a pergunta, porque nós só temos 15 minutos. Qual é o valor essencial da vida? A gente ainda não respondeu. Nós estamos preparando o meio de campo aqui, já quase lá para, né, finalizar, mas ainda não chegamos. Qual é o valor essencial da vida? Pensemos no que é a vida, com V. Vamos fazer o acróstico, não é? V. Significa o que é vida para mim com V? Aprender a amar. A Marcela já vai logo na resposta final, né? Nós vamos chegar lá. A Luziane também, ser útil. O objetivo final da vida, nós estamos aqui para amar. Deus quer que nós amemos. Deus nos ama e quer que a gente então aprenda a amar uns aos outros. Ele não quer a desgraça e a infelicidade de ninguém, quer que nós sejamos felizes, que a gente se dê bem aqui nessa vida, mas amando ao próximo. E a gente vai fazer isso, conforme a Maninha está falando ali, a Luziane, ser útil. A utilidade. Ser útil é a grande missão de cada um de nós. Se tem uma razão para nós existirmos, é nós sermos úteis. Úteis a nós mesmos, úteis ao próximo. Isso não é de utilitarismo, de pensar no benefício, no retorno para si, numa recompensa, não. Mas é fazer o bem, como a Marcela coloca, sem pensar em resultado, sem pensar em ostentação, sem pensar numa retribuição. Fazer o bem pelo mérito do próprio bem. Como nos ensina André Luiz, vai dizer que o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário.
Nós não devemos alastrar o mal. Nós somos corresponsáveis por divulgar o mal. O bem que nós fazemos em qualquer lugar é nosso advogado em toda parte. Ah, consegui dizer a frase. Será que é assim mesmo, hein, Luziane? Isso é Emmanuel falando para nós. O bem que a gente faz em qualquer lugar é nosso advogado em toda parte, né? Então, isso o quê? O bem vai nos representar. Por isso que as palavras podem até convencer e tudo, mas, de fato, quem vai arrastar, quem vai trazer, né? Quem vai, assim, puxar para que siga efetivamente, que se transforme, é o exemplo. Aí a vivência é fundamental. A frase é essa mesmo, anota aí, eu vou guardar para eu falar sempre do jeito certinho, né? Veja, a vida é valor, tem valor. A vida tem valor. Cadê a nossa amiguinha, minha filhinha do coração, a Lívia? A Lívia de 1 ano e 3 meses, do nosso filhote, do nosso querido amigo e irmão, né? Que está participando aí toda ativa, a Lívia universitária. Cadê? Se manifeste aí, Lívia, por favor, que nós estamos na sua casa, né? Esse é o centro espírita que você frequenta. Manifeste-se aí conversando conosco. Vida é valor. Que valor é esse? Que valor é esse? Valores imortais, para a gente pegar a próxima letra, né? Ave Maria, Gisele, aí você me mata sem matar, porque o I de vida é imortalidade. E aqui a gente já logo responde a questão desenvolvendo. O valor essencial da vida é a imortalidade. Anotem isso, que é a resposta da nossa pergunta da fala de hoje. Qual é o valor essencial da vida? A imortalidade. Deus nos criou, nos deu a vida. Oi, Lívia. A Lívia, assim, o adolescente, ele bota um oi, oi, né? Aí depois se ela falar alguma outra palavra, a gente fala outra palavra também com ela. Então, o que é isso? A vida, ela tem o seu valor. E esse valor essencial é a imortalidade. Deus nos criou, nos deu a vida. É um presente, é uma dádiva, é uma benesse, é um dom. E ele nos concedeu o legado ao tempo em que nos cria, o legado inalienável da imortalidade. O maior patrimônio que nós podemos usufruir é o da imortalidade, porque nós jamais deixaremos de existir. Mercê da misericórdia de Deus, que quando nos cria, já nos torna imortais. Há alguma coisa mais linda do que isso? Nós jamais deixaremos de existir. Deus é tão bondoso, é tão sábio, tão potente, tão amoroso, tão misericordioso que Ele já nos cria e fala: toma, meu filho, esta é a sua vida, mas você jamais vai poder tirá-la, porque é um dom que eu lhe concedo, não lhe pertence. Nós não conseguimos criar a vida. Nós somos reprodutores, co-criadores. Só Deus cria. Por isso, a vida, que é uma só, que é a vida do espírito, posto que imortal, ela vai se apresentando nas diversas manifestações das encarnações sucessivas que reveste o nosso processo evolutivo para que nós possamos co-criar com Deus o nosso próximo, o nosso próprio destino, a busca da felicidade, pelo amor ao próximo, pela prática da caridade, pelo estabelecimento de pontes que nos unem nos laços da fraternidade, da irmandade, da solidariedade, porque todos somos irmãos e somos filhos de um mesmo Pai, constituindo assim uma só família. A imortalidade é o dom que Deus nos concedeu, do qual a gente jamais vai poder se desfazer, porque ele nos concede, mas não nos pertence. É como a titularidade da filiação divina como
criaturas desse Criador incriado, como filhos desse Pai amantíssimo, que nós precisamos conquistar com esforço próprio, dignificando a vida na sua essência, que é a imortalidade. Quando nós compreendemos isso, tudo se modifica. Os nossos parâmetros, os nossos cálculos, as nossas métricas começam a tomar uma dimensão que não é meramente física, é metafísica, porque do Evangelho de Jesus nós vamos aprendendo que a gente tem quanto mais a gente doa. Quanto mais a gente doa, mais rico nós ficamos. Por isso que a vida também é doação. A letra D desse acróstico nos leva à doação. A vida tem sentido quando útil, quando amor, quando tolerância, quando perdão, quando compreensão, quando compaixão. No processo de doação que nós exalamos espontaneamente no ato de viver como criaturas divinas. Deus nos cria para que a gente possa crescer. Ele nos cria perfeitos, mas não completos, permitindo que, com o uso do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, nós possamos cocriar a nossa própria expansão, o nosso desenvolvimento, a gente possa ampliar a capacidade de expandir e entender o universo da vida, fazendo parte desse sistema dinâmico que é a própria criação de Deus, do qual fazemos parte e com o qual podemos colaborar com as nossas próprias ações. Viver é expressar o amor imanente da nossa intimidade na relação com o próximo, na relação conosco mesmos e na relação com Deus. O processo da doação que nos enriquece, porque nós nos sentimos proprietários dos valores inalienáveis da espiritualidade. A matemática evangélica era um pouco diferente, não é? Pelo material, quanto mais a gente tem, acumula, mais nós vamos enriquecendo. A matemática do Evangelho vai nos ensinar por Emmanuel, o maior explicador do Evangelho de todos os tempos, que a gente, quanto mais doa, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais rico nós ficamos. Quanto mais amamos, mais amor nós temos para amar. Assim é a vida. Assim Deus nos criou. E vida, com um A, vocês vão me dizer o que é, por favor. Já surgiu essa palavra mágica, que é o princípio e o fim de tudo, que é a própria essência do ato de existir quando nós nos tornamos verdadeiramente imortais, dignificando a imortalidade pelo amor. Amor. Que coisa bonita. O amor. A vida é a mais bela sinfonia de amor e de luz que o divino poder organizou. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Veja que coisa mais bonita. O amor, segundo Leon Denis, é a expressão mais sublime da criatura em direção ao Criador. Amar é nos sintonizar com as leis naturais, leis divinas, nos integrando a elas pelo esforço próprio, deixando que a nossa essência, que a nossa sensibilidade, que o Deus interno, aquele que habita o nosso coração, fale mais alto através não só das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas emissões fluídicas, das vibrações, dos pensamentos aqui, mas sobretudo pelas nossas ações integradas no bem. Estamos aqui para isso. Para amar, para ser útil, para doar, para viver. E viver essa imortalidade compreendendo que a vida prossegue sempre. Não começou agora nesta existência, nem tanto se encerrará no final desta passagem tão transitória, mas que merece ser vivida com todo amor, com todo carinho, com toda doação, para que nós nos dignifiquemos com a titularidade da filiação paterna. Nós somos filhos de Deus e Deus quer que nós todos sejamos felizes, fazendo o melhor ao nosso alcance. Certamente, a bondade divina,
vai nos auxiliar, nos amparar em todos os nossos esforços. E nos reconhecendo imortais, nós vamos buscar os valores que sejam os verdadeiros, que sejam os permanentes, que são as virtudes, a sabedoria, os valores do Evangelho na sua essência moral, a humildade, a caridade, a mansuetude, a paz, a pureza da alma, a justiça. É exatamente o contato que nós estabelecemos e aplicando essa empatia, esse carinho, esse amor, conjugando o verbo amar, como nos fala a Luziane querida, em todos os tempos. Eu amei, eu amo, eu amarei, porque eu sou um filho de Deus e nós todos somos irmãos. Está de bom tamanho? Perfeito. Gente, o que foi isso? Eu tô aqui assim, sem saber o que fazer agora. A gente pode ouvir de cada um, Marina, para encerrarmos, né, na preparação que você vai fazer para o encerramento, como é que cada um está se sentindo nesta hora de bate-papo que está se encerrando, né? Escreva aí no chat, ou abra o microfone e fala, qual é o sentimento que me vem, que aporta do meu coração nesse momento. Geraldo. Eu estou em prantos, muito emocionada com suas palavras. Obrigada, Geraldo. A gente que agradece. Depois dessa exortação, a gente sente o peito querendo explodir. Belíssima exortação de amor, Geraldo. Muito, muito inspirador. E certamente inspirado. Que Deus te abençoe. Jesus nos abençoe sempre, querido Romero. Ô, Geraldo. Pode falar, querido Rui. Enquanto você fazia essa belíssima exortação, que eu recebi como uma prece inspirada pelo mais alto, eu estou aqui com o livro Fonte Viva, na lição do 123, quando o Espírito Emmanuel fala: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, nesse momento, eu entendi a procura constante minha pela paz. Essa paz que Jesus nos ofertou. Que maravilha. Bem-aventurado seja, meu amigo, meu irmão. Ótimo, não é? Aí, emocionante, a Sônia, não é? Gratidão por tantas palavras que tocam meu coração. A Thelma, Maria, envolvida de muita gratidão. A Lívia, grata. A alma leve, muita energia boa, não é? Isso, a leveza das palavras. Vamos seguindo, né? Que gostoso. O importante é que o nosso coração seja tocado, que a gente seja sensibilizado e nos despertemos consciencialmente para poder viver essas lições tão bonitas e tão profundamente nos tocam o coração, porque é assim que vai se dar a metanoia, a transformação. E todos estamos a caminho, viu, Marina? A caminho. Hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje. E para o nosso consolo, nós todos somos originais, porque Deus não cria duplicatas, todos somos indivíduos, só cria originais. E hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Quando nós entramos nesta sala intimista, de bate-papo gostoso, em família, entre amigos, nós estávamos numa versão de nós mesmos. Agora a gente já está saindo com a versão mais atualizada, que está melhorada diante das reflexões que a bondade divina nos permite realizar. Muito grato, nosso abraço virtual a todos vocês, viu, gente? E um beijo no coração de cada um.